Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando sobre cardiopatia na gestante, aqui abordando aspectos relacionados ao uso de algumas medicações durante a gravidez, e principalmente na preocupação para se evitar teratogenia, alguns cuidados relacionados à parada cardiorrespiratória e alguns cuidados relacionados à recuperação pós-anestésica na gestante cardiopata. A Agência de Controle de Medicamentos e Alimentos americana classificou drogas em relação ao uso em pacientes gestantes ou que amamentam em 5 categorias. A categoria A engloba drogas que não apresentaram em estudos risco para o ser humano ou para o animal. Então, os estudos não conseguiram demonstrar risco relacionados a essas substâncias, portanto, foram classificadas como categoria A. A categoria B é subdividida em dois subgrupos. Um subgrupo que engloba drogas que não apresentou risco em animais, mas não há estudos em humanos, ou drogas que apresentaram em estudos riscos para os animais, mas não apresentaram os riscos para seres humanos. Drogas classificadas como categoria C são aquelas que ou apresentaram risco em animais, mas não há estudo em ser humano, ou não há estudos relacionados a animais ou humanos com essas drogas. Portanto, são drogas que devem ser evitadas porque não há evidência de segurança na sua utilização em gestante ou paciente que amamenta. As drogas classificadas como categoria D são drogas que apresentaram risco em humanos, mas que, em algumas situações de urgência, poderão justificar seu uso. Aqui pode ser englobado o uso de fibrinolíticos, que são, evidentemente, de risco para utilização em gestante, porém, em situação grave de embolia pulmonar, por exemplo, com choque, hemodinâmico, pode ser utilizado, porque se não resolver aquele choque cardiogênico provocado pela embolia pulmonar, fatalmente a gestante vai evoluir ao óbito. Então, é uma situação em que se justifica, o benefício vai ser maior que o risco. Existem drogas que apresentam riscos em humanos e animais, ou apenas em humanos, e o seu risco vai ser sempre maior do que o benefício que pode proporcionar, portanto, são drogas terminantemente contraindicadas, as drogas da categoria X. Essas drogas eram agrupadas até 2015 em 3 grupos principais, segundo o momento da sua utilização, ou durante a gravidez, durante o trabalho de parto e nascimento, ou durante a amamentação. Houve, a partir de 2015, um reagrupamento, as drogas relacionadas à gravidez passaram a englobar também aquelas que se relacionam com o momento do trabalho de parto e nascimento. Foi mantida o período de lactação, apenas com alteração do seu nome na classificação em inglês, e houve o surgimento de uma terceira classe de drogas que vai ser agrupadas para se preocupar com fase reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher. As drogas durante a gravidez são utilizadas com diversas finalidades. Drogas como sulfato de magnésio, que tem indicação tanto na tentativa de aumentar a proteção neuronal do feto, mas também controle pressório, controle de paciente com pré-eclâmpsia, entre outros. A utilização de beta-agonistas com o objetivo de se diminuir o trabalho de parto quando esse é indesejado, o beta-antagonistas, nos bloqueadores beta-adrenérgicos, com o objetivo de controlar pressão arterial da gestante. O uso da ocitocina também é muito importante, como droga de primeira escolha, droga de padrão ouro na prevenção da hemorragia puerperal, mas sempre com a preocupação da teratogenicidade naquelas
drogas que vão ser utilizadas principalmente no primeiro trimestre, que é o período da embriogênese, que pode levar a alteração e alterações às vezes muito importantes na formação do feto. A utilização de antibióticos também é muito comum, principalmente nas situações de cirurgia e, inclusive, na cirurgia obstétrica, que é a cesariana, o seu principal representante. Algumas drogas são consideradas seguras durante a gestação, no controle da pressão arterial pode ser utilizado o metoprolol, o propanolol, o sotalol, então drogas que são do grupo dos beta-bloqueadores, com atenção apenas para dar preferência sempre aos bloqueadores específicos, beta-1, que são aqueles que vão ter menos interferência na atividade metabólica, levando a menor risco de hipoglicemia, entre outros. O verapamil é uma droga também que pode ser utilizada no controle de arritmias e de controle pressórico. A procainamida, a adenosina, a propafenona e a digoxina são drogas que devem ser utilizadas com alguma segurança, mas, obviamente, com indicação precisa e atento aos riscos que já são inerentes a essas drogas em qualquer situação. Portanto, a sua utilização sempre levando em consideração a relação risco-benefício. Em relação aos beta-bloqueadores, evitar o atenolol, que é uma droga que está relacionada com o aumento de risco fetal e, portanto, deve ser evitado durante a gravidez. A utilização da varfarina, quando indicada, ela deve ser evitada durante a gravidez. Está relacionada com o aumento do risco de embriopatia, portanto, no primeiro trimestre, deve ser evitada de toda forma, com o risco de, mantendo-se, levar ao aumento do risco de hipoplasia, tanto de membros inferiores, principalmente de nariz, e também no terceiro trimestre está relacionado ao risco de hemorragia intracraniana fetal, alterações oculares e alterações neurológicas outras. Então, a varfarina deve ser idealmente evitada no primeiro e no terceiro trimestre. A varfarina é contraindicada também no parto vaginal. Paciente que apresenta evolução de trabalho de parto e não houve a suspensão da varfarina, esse trabalho de parto ele deve ser, se possível, substituído pelo parto cesariana, devido ao maior risco de sangramento vaginal, pela dificuldade de seu controle quando o parto se dá por essa via. O sangramento materno também pode ser aumentado e a varfarina idealmente deve ser interrompida sempre que vem sendo utilizada. Existem protocolos ou preferências de utilização da varfarina, mas sempre evitar no primeiro trimestre, pode ser reintroduzida no segundo trimestre, mas a primeira opção, a manutenção da heparina de baixo peso molecular durante todo esse período de primeiro e segundo trimestre, com o planejamento de interrupção da heparina de baixo peso molecular pelo menos 36 horas antes do trabalho de parto, ou do parto vaginal, quando isso é possível e quando isso é programável, e essa suspensão da heparina de baixo peso molecular, ela deve ser, em pacientes de grande risco tromboembólico, substituída pela heparina não fracionada, que vai ser suspensa 4 a 6 horas antes do parto cesariana, ou antes do parto eventual vaginal, quando se é possível essa interrupção. Se o parto se adianta e não é possível a suspensão adequada, deve ser avaliada a utilização de protamina para interromper a ação da heparina não fracionada. Se não foi possível a suspensão em tempo hábil, ou se, tendo ou não sendo interrompida a heparina, o tempo de coagulação ativado ou o tempo de tromboplastina parcial ativado estiver alterado, então isso deve ser corrigido com o uso de protamina.
A heparina é importante que se saiba também que, apesar de ser a droga de escolha para a substituição da varfarina no primeiro e segundo trimestre, sendo ela a heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular, ela induz a riscos também. Existe o risco de trombocitopenia induzida pela heparina e o risco de osteopenia induzida pela heparina, fatores que acontecem com maior intensidade com a heparina não fracionada do que com a heparina de baixo peso molecular, mas que também pode se instalar com a heparina de baixo peso molecular. Importante lembrar também que a heparina não fracionada, ela não cruza a placenta. Apesar disso, ela pode levar à fetopatia também. O mecanismo é pouco elucidado, mas existe o risco também. Menor do que a varfarina, obviamente, mas existe o risco também com a heparina de baixo, com a heparina não fracionada. Por isso, a primeira escolha é a heparina de baixo peso molecular. Lembrando que ela deve ser suspensa previamente ao trabalho de parto, seja ele vaginal ou cesariana, e é substituído, idealmente, 36 horas antes pela heparina não fracionada, que vai, como disse anteriormente, ser suspensa, se possível, 4 a 6 horas antes do procedimento, e se o procedimento é um procedimento cesariana e é eletivo, há a possibilidade de mensuração do TCA ou do TTPA para observação do retorno da função ideal de coagulação. E se essa não foi atingida, espera-se ou se corrige essa deficiência com a protamina. Há a contraindicação ao uso de fibrinolíticos na paciente gestante, mas, como foi dito anteriormente, o fibrinolítico pode ser utilizado em situações emergenciais, pacientes que eventualmente evoluem com embolia pulmonar ou com quadros graves de hipotensão ou choque, devido a fenômenos tromboembólicos, o fibrinolítico pode ser utilizado. Tem sido utilizado a streptokinase e a alteplase vem ganhando espaço com o passar do tempo. Pacientes que apresentam ou alergia ou trombocitopenia induzida pela heparina podem ser beneficiadas com o uso de fondaparinux naquelas situações de embolia pulmonar, os quadros graves de hipotensão e choque. O fondaparinux pode ser utilizado na dose de 7,5 miligrama subcutâneo, 1 a 2 vezes por dia, em substituição à dose plena de heparinização. Os anticoagulantes diretos devem ser evitados porque não há evidência de segurança com nenhum deles e a rivaroxabana apresenta aumento de óbito fetal e de abortamento e de prematuridade quando utilizado em até 6 a 8% de complicações relacionadas ao rivaroxabana. Então, deve ser evitados. A utilização dos beta-bloqueadores, como mencionado anteriormente, deve ser encarado com segurança, evitando sempre o atenolol, que está relacionado com embriopatia, e os demais podem ser utilizados com alguma segurança, sempre preferindo a utilização dos beta-bloqueadores específicos, beta-1. Em situações de hipertensão de difícil controle, pode ser utilizado o labetalol, que é um bloqueador alfa e beta não específico, que leva a um controle mais facilitado da pressão arterial, e nas pacientes com insuficiência cardíaca podem receber o carvedilol, que também é alfa e beta bloqueador, com uma atividade alfa bloqueadora interessante, que leva à diminuição do trabalho cardíaco e diminuição da pós-carga. Drogas que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona, praticamente todas são relacionadas à teratogenicidade e devem ser evitadas. Provocam alterações
ósseas, cardiovasculares, pulmonares, entre outros, e renais, inclusive, e devem ser evitadas a todo custo. Aquelas que não apresentaram teratogenicidade também não conseguiram apresentar segurança nos estudos realizados. Em relação aos bloqueadores de canal de cálcio, o diltiazem ele é teratogênico, ele deve ser evitado em situações de extrema gravidade de arritmia, que não está respondendo a outra terapia, e deve ser evitado em outras situações. O verapamil pode ser utilizado com segurança, ele é uma boa droga para ser utilizado como segunda opção, tanto em fibrilação atrial quanto em taquicardia ventricular, sem comprometimento importante, e pode ser utilizado, então, quando outras medidas não são resolutivas. As estatinas devem ser evitadas porque não há evidência de segurança. Em relação à parada cardiorrespiratória na paciente gestante, as pedras fundamentais a serem levadas como recado para casa são, primeiro, como sempre em qualquer parada cardiorrespiratória, o chamado de ajuda é fundamental. São situações extremas e a paciente gestante é uma paciente que apresenta nuances hemodinâmicas, alterações fisiológicas que dificultam muito o restabelecimento da atividade cardiovascular satisfatória. Há uma grande importância no deslocamento uterino para que se preserve, de alguma forma, o retorno venoso. A massagem cardíaca externa ou interna, ela não vai ser efetiva se não houver um volume diastólico final razoável. E sem esse retorno venoso, que é bloqueado pelo útero gravídico a partir quando o útero assume tamanho que vai além da cicatriz umbilical, independente da idade gestacional, porque podemos estar tratando de um macrosome, com uma gestação gemelar. Então, quando o útero, o fundo uterino alcança ou ultrapassa a cicatriz umbilical, fatalmente vai ter redução do retorno venoso, um prejuízo importante ao restabelecimento da função cardiovascular, e esse deslocamento é fundamental. Se você tem apenas dois socorristas, um vai ter que massagear, o outro vai ter que deslocar o útero. Isso é fundamental, mas sempre antes solicitando ajuda. A paciente que não se recupera imediatamente com o início das manobras devem ser intubadas precocemente. É importante que elas tenham um restabelecimento de uma oxigenação o mais rápido possível. São pacientes que têm um alto consumo metabólico, com uma capacidade residual funcional bastante reduzida, e a dessaturação é muito rápida nessa paciente. Então, a intubação precoce é fundamental. E lembrar que temos 4 minutos para recuperar essa paciente. Se não recuperar até se não houver retorno da função cardiovascular em até 4 minutos, a cesárea pós-mortem vai salvar a mãe e muitas vezes vai salvar o feto. Então, se esse feto está acima da cicatriz umbilical, a cesárea pós-mortem deve ser realizada a partir do 4º minuto, porque senão vai perder o binômio materno-fetal. Então, esses são as peças fundamentais no atendimento da parada cardíaca na gestante, obviamente, atentando para, durante essa manobra de ressuscitação, já pensar nas causas, se foi uma cardiopatia, se foi uma hemorragia, se foi um descolamento de placenta, o que está acontecendo, se foi intoxicação pelo sulfato de magnésio, se está correndo alguma droga na veia dessa paciente, troca essa hidratação o mais rápido possível, porque se tiver sulfato de magnésio, também o retorno pode ser muito retardado. E à medida que essas coisas vão acontecendo, então, no 4º minuto, houve a parada cardíaca na gestante, já aciona, quando pedir ajuda, já pede o neonatologista, alguém para abrir essa barriga, onde tiver, não precisa levar para a sala de cirurgia,
qualquer minuto perdido aumenta muito a mortalidade nessa paciente. E em relação à recuperação pós-anestésica, a avaliação de risco da gestante é de extrema importância. Se essa paciente apresentou uma complicação importante cardiovascular, essa recuperação ela pode ser muito mais trabalhosa do que a paciente não gestante. E se ela é uma cardiopata, a recuperação pós-anestésica é um setor de maior suporte de monitorização e de tratamentos invasivos para essa situação hemodinâmica complicada é de extrema importância. Então, avaliar o risco da paciente, o que ela apresentava antes, era uma paciente que vinha com uma cardiopatia, mas que ela era uma cardiopatia controlada, se estava estável, se essa paciente já vinha com algum grau de dispneia, com alguma arritmia, com a pressão que apresentava instabilidade tanto por hipotensão quanto por hipertensão. Então, temos um quadro aqui relacionado aos cuidados da paciente cardiopata e que vão ser referendados quando da fase de recuperação pós-anestésica. Avaliar os riscos de infecção, obviamente, né, se essa paciente passou por um procedimento cirúrgico, ela deve ter recebido a sua dose de antibiótico terapia profilática. Se há o tempo transcorrido para a dose subsequente, essa deve ser refeita. Cuidados com o tromboembolismo nessa paciente, a manutenção de atividade muscular permanente com ou passiva ou ativa, com uso de fisioterapia ou não, sempre na intenção de manter a circulação venosa satisfatória, sem estase, para que não haja risco para que não haja aumento do risco de fenômeno tromboembólico. Avaliar as condições hemodinâmicas, se a situação cardiovascular se estabilizou, se pode retornar à descompensação cardíaca, e sabe-se que tanto no período expulsivo, quando há autotransfusão e aumenta a volemia, essas pacientes podem apresentar descompensação na presença de cardiopatia, e durante os 3 primeiros dias, o aumento da atividade metabólica que acontece por conta do período pós-operatório, período de cicatrização, alta atividade metabólica, pode levar ao aumento do risco coronariano também. A monitorização vai ser adequada ao grau de gravidade que essa paciente apresentava antes da sua internação e durante a sua permanência e durante o período pré-operatório dessa paciente. Então, a monitorização sempre atenta, porque essa paciente, dependendo do grau de gravidade da sua cardiopatia, pode evoluir já no pós-operatório imediato, com instabilidade, e a parada cardiorrespiratória deve ser tratada de maneira agressiva, como foi mencionado anteriormente. Atenção para os quadros hemorrágicos, a utilização da ocitocina sempre como a droga de escolha, padrão ouro de prevenção na hemorragia obstétrica, e nas pacientes que apresentem manutenção de sangramentos, observar qual é o protocolo institucional utilizado para controle da hemorragia. Se é geralmente utiliza-se o esquema da regra dos 3, né? São 3 unidades de insulina, de ocitocina que são utilizadas, e se em 3 minutos continua com perda hemorrágica e atonia uterina, repete-se mais 3 unidades, espera-se mais 3 minutos, repete-se 3 unidades, e se não houver resposta, essa paciente não tiver nenhuma contraindicação, como aneurisma de aorta, pressão arterial aumentada ou alguma outra contraindicação, utilizar a ergonovina
intramuscular, se não houver resposta à utilização do misoprostol em qualquer das formas a ser utilizada, seja subcutânea, seja na forma de supositório ou, quando possível, por via oral, se isso acontece no pós-parto imediato. E, se por acaso o sangramento continua, as condutas intervencionistas, que podem ser através de tamponamento, balão intrauterino, as indicações cirúrgicas que correm por conta do profissional obstétrico. O risco da endocardite também nas pacientes que têm a cardiopatia, principalmente relacionadas a doenças valvares, próteses valvares, etc., também são um motivo de atenção especial. Qualquer febre inexplicada que apresente, ou arritmia, ou descompensação cardiovascular, que possa ser acompanhada de algum sopro, sempre motivo de uma pesquisa imediata, ou através de ecocardiografia transtorácica ou transesofágica, da forma que for mais disponível e que garanta um diagnóstico imediato para restabelecimento do quadro da paciente. Então, a paciente cardiopata, ela pode apresentar um leque imenso de possibilidades de complicações, e a história pregressa, os exames prévios podem ser de grande valia. Então, é importante que a gente conheça a paciente também quando a gente for dar o atendimento. Obviamente, as pacientes de maior gravidade, cardiopatias mais complicadas, vão ser encaminhadas para serviços terciários, com maior condição tanto de monitorização quanto terapêutica, mas muitas vezes essas pacientes nos chegam sem que haja tempo desse encaminhamento. Então, é preciso a gente entender o que a gente pode fazer para a coisa não piorar, para o quadro ser manuseado da maneira mais lógica possível, relacionado de maneira compatível a controlar o quadro clínico dessa paciente. Em relação à possibilidade de sangramento, também sempre pensar nos 4 T's. Se esse sangramento é por causa da alteração do tônus uterino, que é a disparada a maior causa de hemorragia obstétrica. Então, os cuidados relacionados a esse tipo de causa de hemorragia já foram mencionados agora. Se é por causa de trauma, se houve um trauma ou cirúrgico, ou trauma como causa da hemorragia que trouxe essa paciente à internação, ou se é o T do tecido, que é a permanência de restos placentários que devem ser retirados o mais rapidamente possível, ou se é alguma alteração de coagulação, representada pelo T de trombina, mas que pode ser qualquer coagulopatia, seja essa coagulopatia uma coagulopatia originada numa patologia prévia, ou devido à medicação em uso, um anticoagulante, um antiplaquetário, que não foi interrompido de maneira adequada e deve ter a sua causa tratada de maneira adequada. Então, falamos aqui resumidamente sobre as drogas que devem ou não ser utilizadas durante a gravidez, e isso nos preocupa durante o nosso primeiro atendimento. As coisas mais óbvias e importantes de serem realizadas durante uma parada cardiorrespiratória na paciente gestante, e alguns cuidados importantes a serem tomados na paciente que vai ser liberada na sua recuperação pós-anestésica, se ela vai para a UTI, ou se ela vai para a sala de recuperação pós-anestésica propriamente dita, mas que devem ser submetidas a cuidados específicos. Espero que tenham gostado do conteúdo da nossa apresentação. Se gostaram, deem um like e compartilhem. Muito obrigado, um grande abraço.